Irmãos, fiquem em pé, por favor, e abram aí as suas Bíblias. Em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Vamos ler o verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesse momento o Senhor receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós não damos honras e glórias ao homem, mas somente a Ti, porque só Tu és digno. E te peço que em nome de Jesus, todos aqui tenham a mente livre e limpa para ouvir a Tua palavra. Todo pensamento, todo entendimento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A parte final do versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. Jesus disse: a palavra que eu vos digo são espírito e vida. A palavra é o próprio Deus. Deus não se aparta da sua palavra. É o próprio Jesus. Jesus é a palavra eterna de Deus. A unção do Espírito está sobre a palavra para dar vida à palavra. Eu não sei até onde é válido, mas eu tive um professor no seminário que ele disse que se o diabo subir numa tribuna lá na Praça da Sé e pregar a palavra de Deus, é possível que haja salvação. Porque a salvação não é produzida no coração das pessoas pelo poder do pregador, mas pelo poder da palavra em si. Nós temos exemplos de pessoas que foram evangelizadas por bêbados, totalmente alcoolizados, falou a palavra, está escrito lá, e o camarada se converteu. Veja o poder da palavra, irmãos, de Deus, não é? Poder. A palavra está discernindo nesse momento o que os irmãos estão pensando acerca dela mesma. A palavra está nesse momento discernindo, tendo conhecimento. O Espírito do Senhor sabe exatamente o que está passando pela mente dos irmãos agora. E sabe qual é o propósito do coração nesse exato momento. O versículo 13 diz que não há criatura alguma encoberta diante do Senhor. Não há. Antes todas as coisas estão patentes, nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu me lembro de uma história, de uma ilustração de um missionário na Índia. Os irmãos sabem que na Índia eles veneram os animais, adoram os animais. Não se mata uma vaca, não se mata um rato, não se mata uma formiga, não se mata, porque eles creem na lei do karma, né? Que é o seguinte: se você matar uma formiguinha, pode ser que você esteja matando o teu bisavô.
teu tio, não é assim? Ou quem sabe matando um futuro filho teu. Porque eles creem que a pessoa morre e depois reencarna e vem pagando, né? Pagando os pecados, pagando algumas coisas, e pode ser que ela venha nascer uma formiga, depois morre a formiga, nasce como um elefante, morre o elefante, nasce como um homem, e vai indo, até chegar a uma perfeição, semelhante ao Deus, né? Só que dificilmente se chega lá, né? O Deus lá é o único. Então se torna difícil com essa mentalidade conquistar os hindus para Jesus. E o missionário então, outro dia andando no campo, reparou que tinha um hindu debruçado sobre um formigueiro, observando as formigas, olhando. O missionário chegou e disse: o que você está fazendo aí? Eu estou observando as formigas. Até aí, tudo bem, eu estou vendo que você está observando a formiga, mas o que você está pensando acerca delas? Eu estou pensando o seguinte: eu verifico que elas chegam uma para a outra e viram, vai uma para um lado, para o outro, aí vem a outra, parece que elas conversam. O que será que elas pensam? O que será que elas estão conversando? O missionário disse: para você saber o que elas estão pensando, o que elas estão conversando uma com a outra, você teria que se transformar numa formiga. Você teria que se transformar numa formiga para entender a linguagem da formiga. É verdade, disse ele, é verdade. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Pois é, disse o missionário, pois foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele, para que nós pudéssemos compreendê-lo, entendê-lo, ele se transformou num homem e habitou entre nós, e hoje nós podemos conversar com ele. Entendeu? A lei espiritual se converteu, né? Então não importa uma formiga, não importa um elefante, não importa um homem, anjo ou demônios, todos estão descobertos e nus diante do Senhor. Não há como esconder, irmãos, não há como esconder de Deus aquilo que passa pelo nosso coração. Não há. O que passa pelo seu coração? O que tem passado no seu coração nesses últimos dias? Será que algum de nós teria coragem de projetar numa tela aqui, nesta parede, uma tela, o que passa pelo nosso coração? Será que você teria coragem de descobrir o seu coração e expor o seu coração diante da congregação? Será que você teria coragem de expor o seu coração a mim, abrir o seu coração para mim? Num aconselhamento, muitas vezes as pessoas rasgam o seu coração diante da gente, abrem o seu coração e mostram algumas coisas que estão lá dentro. É necessário isso para que a gente ministre a palavra sobre o problema. Mas eu não me engano, eu não deixo me enganar por isso. Eu não acredito que estas pessoas têm realmente coragem de dizer tudo o que está lá dentro. Você teria coragem? Mesmo sabendo que eu sou um homem de Deus, que eu não vou sair por aí falando, você teria coragem de abrir o seu coração para mim? E falar o que realmente você sente? De pôr para fora tudo aquilo que passa pela tua mente? Você teria coragem de fazer isso? Eu duvido um pouco. Assim como você não tem coragem de projetar aqui aquilo que passa pela tua mente, de escrever o que está no teu coração,
para o auditório, também você não tem coragem de fazer a mim, particularmente, trancado lá na sala. Você não tem. Mas não há como esconder o nosso coração de Deus. Aleluia. Irmãos, houve uma época na vida que eu tinha medo disso. Eu me preocupava. Ai meu Deus, como é que pode isso? Eu não posso esconder nada de Deus. Eu tinha vergonha de saber que Deus sabia tudo a meu respeito. Sabe por quê? Porque eu fazia o que era errado. Porque existe uma lei espiritual imprimida no coração dos homens. Eu conversava com alguém essa semana e dizia: eu não preciso dizer para você o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo, sabe? Sei. Sabe. Ele pode não ser um crente, ele pode nunca ter lido a Bíblia, ele pode nunca ter participado de uma escola dominical, nunca entrado numa igreja, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Pode não saber tudo o que é certo, mas que ele sabe discernir entre o certo e o errado, sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Lógico que sabe. O texto diz que a palavra de Deus, ela discerne bem, ela identifica o que está passando pelo seu coração. A palavra de Deus sabe exatamente o que e o porquê, que são os propósitos do coração. O porquê. Ela sabe exatamente o que está acontecendo na tua casa, no teu trabalho, na escola, na vizinhança, na rua, sabe. Eu posso ver que você olhou para um local, para um lugar que você não deveria olhar, para alguém que você não deveria olhar. Eu posso ver você fazendo alguma coisa que você não deveria fazer. Posso até discernimento que você falou alguma coisa que não deveria ter dito, fez alguma coisa que não deveria ter feito. Posso até. Mas o Senhor vai além, irmãos. Ele vai lá no propósito do coração, lá no recôndito, no escondido, lá no íntimo, e puxa para fora. Você precisa descer até as profundezas do teu coração. O Senhor diz na palavra que ninguém conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está. E diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O texto diz que a palavra de Deus, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e vai buscar lá no fundo, lá no escondido do teu coração, vai buscar, e lá ela tira para fora e mostra para Deus. Não há como esconder nada diante de Deus. Não há. Você diz: eu já sei disso, já sabia disso, mas você precisa ouvir outra vez. E se você já sabe, precisa fazer alguma coisa. Nós estávamos falando há pouco que nesses últimos dias o Senhor está limpando a sua igreja, não é, irmão? Está limpando. E depois que eu descobri a vida espiritual abundante do Senhor, quanto prazer e quanta alegria eu tenho hoje de saber que nada está oculto aos olhos de Deus. Quanta satisfação eu tenho hoje, sabe, irmão, de saber que Deus sonda e conhece o meu coração. Hoje eu me alegro com isso. Às vezes estou orando e digo: ó Deus, obrigado, porque Tu conheces os meus pensamentos e os propósitos do meu coração. Como é maravilhoso hoje, irmãos, eu poder sentir isso na minha vida. Talvez você se envergonhe das palavras que saem da sua boca. Eu não me envergonho. Glória a Deus, há muitos anos eu não sei o que é mentira. Sei.
Há muitos anos eu não sei o que é abrir uma boca para cantar uma outra música que não seja de louvor ao Senhor. Há muitos anos, já perdi o hábito. Já não tenho mais aquele problema de repente me achar assobiando uma música qualquer que não seja. Não tenho mais esse problema. Não tenho. Até durante a noite, nos meus sonhos, as músicas que eu canto são de louvor a Deus, porque a minha mente está restaurada, graças a Deus. Ainda há muito para ser restaurado, lógico. O meu espírito está curado, glória a Deus por isso. Entende? É claro que sempre a santificação é um processo que só termina quando Jesus voltar. Mas eu me lembro, lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse, vamos ler lá, Mateus capítulo 5, eu quero falar exatamente como está escrito, é no verso 29. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para bem longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sabe? Há manias e há costumes em nossas vidas que estão tão enraizados dentro de nós, que se tornaram membros do nosso corpo, sabia? Alguns não conseguem mais viver ou sobreviver, porque isso não é viver, sem tomar um comprimido, um calmante. Eu não sei o que é isso, nunca tomei na minha vida. Aleluia. Por quê? Porque há algo dentro de si que precisa ser controlado com aquilo, algo que já faz parte da sua vida, já se tornou um membro do seu corpo, aquela dependência. Alguns trazem certas dependências dentro de si que fazem parte já do seu dia a dia, não conseguem viver mais sem aquilo. O Senhor diz: olha, dói, é uma dor tão forte como cortar a mão direita, como arrancar os olhos, né? Mas arranque e lance para bem longe de ti. Sabe por que tem que lançar longe, irmãos? Não é simplesmente arrancar e lançar longe, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, ao derredor está toda a potestade do mal, bramando como leão. Então jogue comida para ele do que ele merece mesmo, é o que ele não presta, que pertence a ele, né? Joga fora, para bem longe. Estão entendendo? Muitas vezes nós não temos que arrancar os nossos olhos, né? Talvez não tenhamos que arrancar o nosso olho direito, nem o esquerdo. Talvez não tenhamos que cortar a nossa mão direita, nem a esquerda. Mas tenhamos que cortar outras coisas, cortar hábitos. Quem sabe tenhamos que arrancar a nossa língua. Já pensou, irmão? Seguindo a ordem aqui: olho, mão, braço, pé, orelha, perna, língua, e vai por aí, são membros do corpo. Hã? Hein? Pois é melhor que você fique mudo e nunca mais diga uma palavra, mas ser introduzido no reino dos céus, né? Bom, quem sabe não tenhamos que arrancar realmente nenhum membro físico do nosso corpo, mas tenhamos que arrancar algumas coisas lá da geladeira, hein? Lá vai a geladeira de novo, irmão.
Tira fora, joga para bem longe. Quem sabe tenhamos que arrancar do armário alguma coisa que já fazem parte da nossa vida, irmão. O Espírito do Senhor discerne bem os pensamentos e propósitos do coração. Ah, mas o meu propósito é um propósito social, né? Quem sabe tenhamos que arrancar do bolso alguma coisa? Arrancar lá da sala, do escritório onde trabalhamos. Eu descobri uma coisa logo cedo, que os meus amigos só eram amigos enquanto eu andava na dimensão deles. Depois que eu comecei a andar na dimensão do Espírito, eles não quiseram vir para cá. Não quiseram. Aí eu, inocente, né, comecei a fugir deles, a me envergonhar. E eu andava pela rua com a Bíblia debaixo do braço, enrolada num papel qualquer, para que eles não descobrissem que eu agora estava indo para a igreja. Aí um dia o Senhor falou comigo: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também se envergonhará dele o Filho do Homem, quando vier nos céus dos céus com seus santos anjos. Aí eu tive que arrancar os meus amigos do coração. Arranquei. Muitos deles nunca mais os vi. Tive que arrancar a companhia, sabe? Mas quem sabe, irmãos, tenhamos que arrancar dos nossos lábios expressões, cânticos, músicas que não glorificam ao Senhor. Eu estava falando com os irmãos aí, eu estava dizendo: olha, tenha certeza que há muitos cânticos que se cantam na igreja que nunca chegarão ao céu. Teve um irmão que: como, irmão? É porque lá em Apocalipse disse que houve não é que houve um culto, no céu é culto direto, né? Mas nesses louvores que havia no céu, diz lá Apocalipse que eles cantavam um hino de Moisés, né? Moisés compôs um hino de louvor a Deus lá, o cântico de Moisés, e eles cantavam lá, cantavam, né? Eu não sei se lá no céu vão cantar glória, glória, aleluia. Se cantar, pelo menos a última estrofe não será cantada, o último coro não será cantado, porque lá diz assim, ó, quer dizer, será cantado, mas de forma diferente. Eu vou chegar lá. Lá diz assim, ó: vencido tem Jesus. Quando chegarmos lá no céu, se cantar esse hino, nós vamos cantar assim: vencemos com Jesus, né? Mas, fecha parênteses aí. Mas há muitas músicas que não glorificam ao Senhor, sabiam? São barulhos, são tormentos para a nossa mente, essa é a verdade. São palavras e expressões que glorificam ao homem. Quem sabe seja isso que temos que arrancar da nossa vida. Eu fiquei sabendo de um compositor aí, compositor sacro, desses modernos, né? Que ele, na sua hora de meditação profunda, de inspiração e de busca de inspiração, ele pegava lá a fita de uma roqueira aí, né? Altas madrugadas, e colocava e ouvia aquelas músicas agitadas do rock da cantora lá, ou do cantor, para se inspirar, para criar corinhos, criar os louvores, e pegava a Bíblia
escrevi, não é? Depois traz para dentro da igreja. Eu não acredito mesmo que Deus receba um louvor desse, mas nem... Sabe, irmãos jovens, quem sabe seja esse tipo de coisa que tem que ser arrancado, não é? Da nossa vida. Ah, mas o propósito do meu coração, Deus sabe. Sabe. Claro que sabe. Jeremias já escreveu sobre o propósito do teu coração há muito tempo atrás, lá no capítulo 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Não há nada escondido, meu irmão. Quando você traz a oferta aqui, é contado como dízimo e tal. Mas só Deus sabe se você realmente está dizimando a Ele. Só, né? Quando abrimos a nossa boca para louvar a Deus, eu posso até dar uma de ator aqui, e chorar, e gritar, e aleluia. Mas só o Espírito Santo pode dizer se esse louvor está chegando a Deus ou não. Porque Ele é poderoso para discernir nos mínimos detalhes, os mínimos pensamentos e propósitos do coração. Olha, não há como eu provar na Bíblia, irmãos. Não há como eu provar na Bíblia. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não acredite. Está claro? O que eu vou dizer agora. Você pensa que as orações e os louvores que damos aqui, eles vão de qualquer jeito para o céu? Você pensa que falou aqui, Deus ouviu lá? Se fosse assim, Deus seria obrigado a ouvir todos os palavrões que os ímpios falam, né? Quando você canta aqui, existe um filtro, é passado por um filtro. Levanta a sua Bíblia, fale comigo, aqui está o filtro. Se estiver de acordo com este filtro, com esta palavra, se estiver exatamente igual, não parecido, olha, isso aqui é a cara do Salmo 23, mas não é o Salmo 23. Isso aqui, olha, tem jeito de Isaías 55, mas não é Isaías 55. Pode até se chamar Isaías e ser 55, mas não é o que está escrito lá no versículo 5 e 6. Os anjos pegam isso aqui, porque os anjos transportam, viu? Transportam as orações dos santos, os louvores. É o que eu disse. Quer acreditar? Acredite. Mas você acha que os anjos vão transportar alguma coisa podre para dentro do céu? Não, irmãos. A ordem e a decência para se entrar alguma coisa no céu. Coisa imunda não entrará lá dentro. Tem que ser discernido pela palavra. A palavra vai sondar o propósito do coração. Vai tomar aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você ora, aquilo que você pede. A palavra vai discernir, vai pormenorizar o assunto, tá? Vai, como é que diz? Eu não acho uma palavra para explicar melhor. E depois vai passando, até chegar à presença do Pai, tá? Não há nada encoberto diante do Senhor. Vamos voltar lá ao texto. Eu quero ainda, dentro desta preleção, ler com os irmãos um texto aqui que está dentro do assunto, em Mateus 21, capítulo 21. Aqui diz que, você abra, depois você vai ler bem em casa, eu só vou falar sobre o assunto aqui. Diz que Jesus entrou no templo de Deus. 21, 12. Jesus entrou no templo de Deus. O templo de Deus é você, amém?
Fale, eu sou o templo de Deus. Quando Jesus entrou dentro do templo de Deus, sabe o que ele achou? Mágoa, comércio, tristeza, sujeira. O texto diz: pombas, cambistas. Jesus disse: meu Pai expulsou. Jesus expulsou todos, não ficou um só. Todos os que vendiam, cadê, Senhor? Vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, expulsou. Tá? Você tem coragem? Tem coragem, antes de eu dizer o que eu vou dizer daqui a pouco, você tem coragem de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou a minha casa será chamada casa de oração? É o versículo daqui. Você tem coragem de dizer? Se tiver, fale: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração tem que expulsar muita coisa lá de dentro. Então não é só cortar o dedo, arrancar o olho, tá? Jesus expulsou as pombas. A pomba, por acaso, é um dos símbolos do Espírito Santo, criado pelo homem. Deus não criou símbolo para o Espírito Santo, o homem criou. As aves, na Bíblia, representam o diabo que rouba a semente que é semeada no coração. Então, é possível que na nossa casa, que nós chamamos casa de oração, exista realmente couvis. Couvis, como Jesus disse, né? Onde é que está a palavra, irmãos? Me ajude. 13. A minha casa será chamada casa de oração. Covil, né? Covil porque é um só. Covil de ladrões e salteadores. É possível que há pombas lá roubando. Você precisa expulsar pelo poder da palavra de Deus. Mas o que eu vou expulsar? Bom, você teve coragem de dizer, né? Sabe aqueles filmes de terror, né? 2 da madrugada, meia-noite, né? Sempre começa com um gato preto miando, miau, e trovoada, e janela abrindo e fechando, e aquela ventania, e você está lá dentro, está vivendo, sabe? Expulsa isso da tua casa. São pombas, são aves de rapina que estão ali dentro para roubar o que te foi semeado no coração no domingo, na sexta-feira, na quarta, no sábado, na quinta, na terça, todo dia tem aqui. São aves que estão roubando, tá? E a novela que começou essa semana passada, tá boa, né? Tá boa, fulano vai matar aquele, hein? Pode esperar que ele vai matar o fulano. Eu tenho certeza que no final da novela, fulana vai separar daquele e vai casar com o outro. Olha, eu já percebi, amanhã não vou perder o próximo capítulo, né? Olha, expulsa, irmão. São aves que estão roubando o teu marido, a tua esposa, estão semeando no teu coração desavença, discórdia, obras da carne. O Espírito Santo está sondando o teu coração, a mente, discernindo os pensamentos e propósitos do coração. Enganoso é o coração. É templo de Deus, vamos expulsar, amém? Mas que vantagem eu vou ter? Bom, o texto diz que Jesus, em outro texto, no mesmo assunto, no outro livro, diz que ele pegou chicote e tal, né? Diz que derrubou as mesas. Quantas mesas você tem na sua casa para derrubar, irmão? Você começar a derrubar as mesas dentro de casa. Não é a mesa do jantar, não, né? As mesas onde estão postas as coisas ruins, aquilo que não presta.
Se há uma mesa na tua casa com todas essas coisas ruins dentro, não há como armar a mesa do Salmo 23. Tá? Porque a mesa do Salmo 23, ela ocupa toda a casa, todos os cômodos, sabia? Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se houver outras mesas que não é o Salmo 23, precisa tirar. Até parece que eu não tenho televisão em casa. Tenho televisão, tenho videocassete. Glória a Deus. Tenho aparelho de som, tenho discos. Tenho rádio no carro, tenho. Tá? Mas temos que virar as mesas, irmão. Expulsar tudo que não presta. Tá? Eu não sou latão de lixo. Amém? Não sou latão de lixo. Muito bem. Depois que Jesus expulsou, olha só. Depois que ele expulsou, o que houve? Foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Significa que depois que você tirar estas coisas, virá saúde, virá prosperidade, virá tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz. Mas tem que tirar. O templo de Deus estava cheio de negociantes. Por favor, não negocie com Deus. Depois que Jesus expulsou tudo isso, então vieram aqueles que realmente deveriam vir. Vieram os coxos, os cegos, os mancos, aleijados. Então ele pôde curar, dar vista, dar vida. Por quê? Porque o templo estava limpo, não é? Amém? O templo estava limpo. Quando ele começou a operar no templo, o Espírito do Senhor está operando aqui no templo, não está? Aleluia. O que aconteceu? Vendo então os principais dos sacerdotes, verso 15, e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, clamando como? Louvando a Deus, Hosana ao filho de Davi. O que os principais da congregação fizeram? Ficaram bravos. Estavam acostumados, habituados com aquela sujeira. Imagina que sujeira havia no templo, irmão. Pena de pomba, estrume de animais. Estavam habituados. Enquanto estava toda aquela sujeira, estava tudo bem. Sabe, irmão, enquanto você era um incrédulo, enquanto você fazia o que os comerciantes do inferno queriam, estava tudo bem na tua casa, não estava? Pois é. Ninguém se indignava contra ti, estava tudo certinho. Mas depois que você resolveu limpar a casa, logo apareceram os teus inimigos. Se indignaram. Que é isso? Vamos pôr ordem na casa. Mas a ordem já foi estabelecida. Ordem não é cada um ter a sua banca. É cada um ter o seu coração limpo. Não é? Os irmãos concordam com essa palavra? Mas houve um grupo, irmãos. Houve um grupo que entendeu. Houve um grupo de crianças. Os mais velhos, principais, não aceitaram. Estavam acostumados com a sujeira. Estavam acostumados com a vida velha. Você está acostumado, tão habituado com a tua vida velha, que não és capaz de enxergar, muitas vezes, aqueles que estão na presença de Deus, dizendo, Hosana ao filho de Davi, aleluia. Quando nós nos habituamos com as coisas erradas, nós temos dificuldade em aceitar as certas. As crianças logo pegaram, por quê? O seu coração estava livre de malícia. Amém? Para elas tudo era novo, tudo era novidade. Mas que bênção! Eu nunca vi antes um cego enxergar, nunca vi antes um coxo andar, nunca vi antes um homem com tanta autoridade expulsar
de dentro do templo aqueles que estavam vendendo pombas, etc. Olha que alegria, que gozo! É com esse que nós temos que fazer coro, irmãos, não com os primeiros. Amém? Você pode dizer mesmo: a minha casa será chamada casa de oração? Você pode fazer mais uma coisa, já estou encerrando, irmãos. Você pode fazer mais uma coisa. Diz que Jesus disse aqui, interessante que para o diabo Jesus nunca argumentou. Cada vez que o diabo se irava, ele dizia: está escrito, né? Está escrito, está escrito, está escrito, e virava as costas e deixava o diabo falando sozinho. Aqui mais uma vez ele disse, em outras palavras, ele disse: está escrito, né? Nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirasse o perfeito louvor? Vocês não são mestres? Pois na Bíblia está escrito que da boca das crianças de peito, daqueles que ainda mamam, é que se tira o perfeito louvor. Nós podemos, irmãos, como pais, colocar perfeito louvor na boca das nossas crianças. As minhas filhas nunca me viram cantar outra música que não seja louvor ao Senhor. Sabe como você pode? Desligando qualquer som que não venha do céu. Eu estava lendo um artigo de um pastor aí, o som do céu, né? Ele estava falando lá em Atos 2, ouviu-se e ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a terra, toda a casa, né? Então você pode fazer a tua toca-disco rodar hinos de louvor a Deus constantemente. Você pode fazer isso. Substitua os discos, irmãos. Agora comprem discos evangélicos com letras maiúsculas, viu? Não vai comprando qualquer coisa por aí não, porque há um comércio aí. Estamos na era das bandas, né? Era das bandas. Daqui a pouco, olha, não estou profetizando, mas cuidado, porque se aparecer aí banda 1, já é a linguagem oculta. Alguns anos atrás, um cantor de rock, cantor de música popular brasileira, desses mais antigos, do meu tempo, né, naquele tempo, fez um show no Ibirapuera, escreveu o nome do show, era Banda 1. Alguém se lembra disso aqui? 1, mais alguém? 2, 3, 4, Banda 1, 5, 6. Mas que nome fantástico, que criatividade! Banda 1, né? Só que havia uma linguagem oculta atrás disso. Banda 1, banda 1, banda 1, banda 1, banda. Era divulgar o nome da Umbanda. Como o diabo é sutil, ele nunca mostra a fotografia revelada, sempre o negativo, né? Então, o que ele fez? Banda 1. Banda 1, banda 1, banda 1, banda 1, banda 1, banda 1, banda, e ficou banda. Tá? O ocultismo explora esta área. Eles exploram esta área. E há muitos envolvidos. Ah, mas o meu propósito do meu coração não é esse. O propósito do coração não é esse. Enganoso é o coração, irmãos. Nada está escondido aos olhos de Deus, irmãos. Nada. Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje à noite, com certeza eu vou subir. E se você ficar, não vai ficar chorando aí dizendo que ninguém te avisou nada, viu? Está avisado. Se não aparecer aqui no culto, estou na glória. Que eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Estou semeando isso. Amém?